Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho de Emaús que nós meditamos ontem. Ele começa dizendo que os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho. Então os discípulos chegam em Jerusalém, onde estão os apóstolos. Aqui nós vemos um resumo daquela primeira aparição de Jesus aos apóstolos, sem que estivesse presente Tomé. Ou seja, são 10 apóstolos. Aqui o Evangelho de São Lucas não nos conta o detalhe de Tomé, mas nós iremos ler essa aparição onde Tomé estava ausente no domingo que vem. Mas é essa primeira aparição ainda no domingo de Páscoa. No domingo de Páscoa, os discípulos de Emaús voltam correndo, e encontram aqui os apóstolos reunidos. Algumas coisas a serem notadas. A primeira delas é que Jesus faz aqui a mesma coisa que ele fez com os discípulos, com Cleófas e o outro discípulo cujo nome nós não conhecemos no caminho de Emaús. Jesus, no caminho de Emaús, ele explicava as Escrituras. Aqui ele não explica, porém está escrito aqui que era preciso que se cumprisse tudo o que estava sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso aqui é o Antigo Testamento, que ainda hoje os judeus chamam de Tanakh. É a Torá, lei de Moisés, os profetas, Nevim, e os escritos, aqui está os salmos, os escritos, Ketuvim, Tanakh, T de Tanakh é o T de Torá, N de Nevim, profetas, e Q de Ketuvim, dos escritos, Tanakh. É assim que eles se referem à Bíblia. Então era necessário que se cumprisse o que está escrito no Antigo Testamento. Jesus está falando aqui do Antigo Testamento inteiro, é isso que interessa aqui. O que eu estou dizendo aqui é que essa lista aqui, Moisés, profetas e salmos, Jesus está dizendo o Antigo Testamento inteiro, na nossa linguagem atual, só para interpretar, você saber do que ele está falando. Então Jesus abriu a inteligência, veja, no caminho lá de Emaús ele foi explicando, aqui não, aqui com os apóstolos Jesus deu um dom infuso, deu um dom para a igreja, para os apóstolos em primeiro lugar, mas para a igreja como um todo. Abriu a inteligência dos apóstolos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito. Vejam o conteúdo das Escrituras, que aqui é o Antigo Testamento. O Cristo sofrerá. Ninguém tinha visto isso antes. Só essas duas palavras já são uma espécie de colocar pelo avesso a cabeça dos apóstolos. O Cristo sofrerá. Mas onde que estava escrito que o Cristo sofrerá que nós não vimos? Os cânticos do servo sofredor. Ninguém sabia quem era esse servo sofredor. Agora Jesus está revelando quem é. Todos aqueles escritos que falam do sofrimento. E ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Onde que estava escrito isso? Veja, aqui Jesus está dizendo que a sua paixão, morte e ressurreição estava prevista no Antigo Testamento. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Como assim? Não era só para os judeus? Então quer dizer que lá no Antigo Testamento está também uma coisa para todas as nações? Começando por Jerusalém.
Vós sereis testemunhas de tudo isso. Vós sereis mártires, testemunhar. Vós sereis mártires de tudo isso. Vejam que coisa extraordinária. Jesus está dando aqui a chave de leitura do Antigo Testamento. Daqui para frente, então, a igreja começou a ler o Antigo Testamento, sabendo que ele tinha dois sentidos. O sentido literal. Outro, o sentido espiritual, que tinha alguma coisa de Cristo ali escondido. Então, por exemplo, quando no Antigo Testamento Deus faz Adão, aí depois dá um sono para Adão, e Adão dormindo, ele tira da costela de Adão Eva. Os apóstolos, esse é o sentido literal, é o que aconteceu lá. Mas o que Deus queria dizer é que quando Cristo dormiu na cruz, do seu lado, da sua costela, do seu lado perfurado, saiu Eva, a igreja. Vejam, é um sentido espiritual. Mas padre, como que a gente consegue enxergar esse sentido espiritual? Bom, número 1, tem 2000 anos de interpretação que a igreja foi fazendo isso. Você vai ler as interpretações dos santos. E número 2, o que acontece é o seguinte: a regra é a seguinte: para que uma coisa tenha um sentido espiritual verdadeiro, essa coisa espiritual precisa estar contida em uma outra passagem no sentido literal. Explico. Adão dormiu, Eva saiu da costela dele, Cristo morreu na cruz, a igreja surgiu. Onde está isso no sentido literal? Não é? Está exatamente quando Jesus morre na cruz, está lá. Existe um Jesus que, aspas, dorme, morrendo, do lado dele brota sangue e água, e desse lado que brota sangue e água, né, a gente vê claramente que dali surge a igreja com os seus sacramentos. O sangue é a Eucaristia, a água é o batismo, e é da cruz de Cristo que brota a igreja, é dali que vem a igreja, unidos no sangue de Cristo, um só corpo. Então vejam, é a nova chave de leitura, na verdade é a verdadeira chave de leitura que Deus havia pensado desde todos os séculos. Então é por isso que lá no Apocalipse é apresentado a São João um volume, o volume da Bíblia, das Sagradas Escrituras, e São João começa a chorar porque ninguém tinha se achado digno de abrir aquele volume. E aí vem a revelação: o Cordeiro que está imolado, mas de pé, ele é digno de abrir. Ou seja, Jesus é a chave de leitura das Sagradas Escrituras. Em todas as passagens das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento está o Cristo escondido, né? No Antigo Testamento, o Novo está escondido. Então, aqui nós temos uma coisa bem prática para a gente aplicar na nossa vida espiritual no dia a dia. Quando vocês forem ler as coisas do Antigo Testamento, tem muita coisa ali que a gente acha muito estranha, a gente fica escandalizado, coisas... Por quê? Porque no Antigo Testamento as pessoas ainda eram rudes, faziam coisas meio malucas e não entendiam direito o que Deus queria. Mas a gente deve ver sempre o sinal da presença de Cristo. Então vamos supor lá, quando a gente vê os 12 filhos de Jacó, né? Eles se reúnem e aí 10 dos 12 filhos resolvem vender José para o Egito, trair José e vendê-lo para o Egito. E depois lá do José, que foi escravo,
surge a salvação para o povo, ide a José. Então eles vão lá e recebem de lá o alimento. Eu posso encontrar ali um sinal de São José, que é o Novo Testamento, mas posso encontrar também um sinal do Cristo. O Cristo que foi vendido como José, o Cristo que, porque foi vendido, salvou o povo. Quando José diz aos seus irmãos: não tenhais medo, foi a providência de Deus. Ele não diz nessas palavras, mas estou interpretando aqui. Foi a providência de Deus, foi Deus quem quis que eu fosse vendido para poder trazer salvação para vocês. É como Jesus que aparece aqui para os apóstolos e diz: não tenhais medo. Aqueles irmãos de José, que eram os 10 que venderam, não tenham medo. Aqui Jesus aparece para os 10 apóstolos e diz: não tenham medo. Vocês me traíram, mas não preocupa não. Preocupa não, eu estou aqui e eu quero que vocês saibam que foi para a salvação de vocês. Todas essas coisas vão adquirindo um sentido espiritual. Então o Antigo Testamento tem um sentido literal, explícito, e um sentido espiritual, onde a gente tem que encontrar o Cristo. Isso não é uma coisa inventada. Jesus fez isso aqui, no Evangelho de Lucas. Ele diz, é de mim que fala o Antigo Testamento, a Tanakh, a Torá, os profetas e os escritos falam de mim. E lhes abriu a inteligência, o dom do Espírito Santo. Lhes abriu a inteligência para saber interpretar as Escrituras. E deu a chave: o Cristo sofrerá, ressuscitará ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Nós aqui, Brasil, começando por Jerusalém. E vós sereis testemunhas disso. Aqui Jesus tem todo o resumo do tempo da igreja, o tempo da evangelização, que é o tempo que nós estamos vivendo, que brota do ressuscitado. Então vejam, meus queridos, como aqui nós temos uma forma católica de ler o Antigo Testamento, que não é compatível, por exemplo, com a forma que os judeus leem o Antigo Testamento. Também os judeus não leem o Antigo Testamento de forma literal. Se você for falar com um judeu culto, que sabe o que é que a religião dele crê, eles pegam essas coisas do Antigo Testamento, essas mortes, atrocidades, coisas imorais, etc., e eles leem com uma outra chave. Não é Jesus. A chave deles é o Talmud, que são os escritos dos rabinos que durante a tradição foram interpretando as Sagradas Escrituras. E aí, quando chegou a Idade Média, eles foram e passaram também para um outro nível, um pouco gnóstico, de ler as Sagradas Escrituras, que é a Cabala. Eles leem o Antigo Testamento com uma chave de leitura completamente diferente da nossa. Então, aqui a materialidade do livro é a mesma, mas o jeito de ler é muito diferente. O que é importante é que nós saibamos que nos últimos séculos se inventou uma moda secularista, não espiritual, de ler o Antigo Testamento como se fosse arqueologia, o sentido somente literal, arqueológico, de pegar o Antigo Testamento, dividir em 1000 pedacinhos e ver tradições orais de um lado, do outro, etc. Todo esse conhecimento, que é chamado
crítica, leitura histórico-crítica da Bíblia, todo esse conhecimento, ele tem a sua validade para a gente conhecer o sentido literal. É bom para conhecer o sentido literal, mas não nos dará o verdadeiro sentido das Escrituras, porque o verdadeiro sentido das Escrituras não são os arqueólogos e nem são os estudiosos de línguas que vai nos dar. O verdadeiro sentido das Escrituras está em Cristo. Jesus então soprou sobre os apóstolos e lhes deu a interpretação das Escrituras. É importante a gente não perder isso de vista, porque tem muita gente desorientada, não é? Que fica lendo a Bíblia, cientificamente falando, mas não dá o passo espiritual, não dá o passo da fé. Em última análise, para resumir tudo numa frase só, se você vai ler a Bíblia, você precisa ser primeiro católico. Ou seja, você primeiro precisa estar na igreja, nesse organismo, nesse corpo que é a igreja, que ao longo de 2000 anos lê a Bíblia. Você primeiro tem que ser católico para depois entender a Bíblia. A partir dos protestantes, há 500 anos atrás, se criou a ilusão do contrário. Eu vou ler a Bíblia porque a Bíblia vai me dizer o que é a igreja. É o contrário, gente. Você entra na igreja e a igreja vai te dizer o que é a Bíblia. Por quê? Porque Jesus deu aos discípulos a inteligência para entenderem as Escrituras. É a igreja quem sabe o significado. Vejam que nessa altura do campeonato aqui, quando Jesus apareceu aos apóstolos naquela noite de Páscoa, não tinha nenhum escrito do Novo Testamento. Não existiam os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não tinha os Atos dos Apóstolos, não tinha as 14 cartas de São Paulo, não tinha as chamadas cartas católicas, não tinha o Apocalipse, não tinha nada disso. Os 27 livros do Novo Testamento, não tinha uma única linha escrita. Quem escreveu o Novo Testamento? Quem nos deu o Novo Testamento? A igreja. Se você não crê na igreja, você não pode crer no Novo Testamento. Você tem que primeiro crer na igreja que deu a você o Novo Testamento, que selecionou o Novo Testamento, que deu as coisas. Então, é importante nós entendermos isso. O processo de fé, o processo de conversão é primeiro você entrar na igreja, conhecer a vida dos santos, conhecer os sacramentos, conhecer a tradição interpretativa da igreja. E aí a Bíblia serve como um instrumento precioso para as pessoas se converterem e crescerem na fé. Tanto a Bíblia ela é importantíssima que as Sagradas Escrituras são lidas todos os dias na missa. A igreja coloca na mão dos seus fiéis, principalmente os padres e religiosos, um livro de oração, que é o livro dos Salmos. Como que você vai ler os Salmos? Jesus disse aqui, na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Como que você vai ler os Salmos? Se você leu um Salmo e não viu Jesus no Salmo, você não leu direito. Porque os Salmos falam de Jesus. Todos. Você tem que ver ali, atrás daquele sentido literal, um sentido espiritual superior. Como que faz isso? A tradição da igreja vai ensinando você. É o sentido cristológico. Então, meus queridos, essa é a riqueza das Sagradas Escrituras. O Evangelho de hoje nos serve para nos dar essa lição. Como que deve ser o meu relacionamento com as Sagradas Escrituras, especialmente o Antigo Testamento. O Cristo escondido
no sentido espiritual.